Então, e aí? Good morning, good afternoon, good evening. Dependendo da hora que você for ver este vídeo, né, meus brothers and sisters. Eu tô aqui pra gente falar de um assunto aí um pouquinho complicado. Por quê? Porque a gente vai falar agora de conditional sentences, que são basicamente frases condicionais, ou seja, frases que vão indicar uma condição baseada em uma determinada afirmação. Embolou a cabeça? Bora desembolar aí baseado no que a gente for seguir em frente, tá? A gente precisa entender que de início eles são utilizados para expressar a ideia de algo que só aconteceu, acontece ou acontecerá sobre uma determinada condição. Deixa eu ajeitar aqui um ponteiro show para a gente colocar aqui nesta nossa linha, certo? Então, algo que aconteceu, acontece ou acontecerá sobre uma determinada condição, certo? Lembrem-se, as conditional sentences, elas são complicadas de entender. Por quê? Porque não é só a questão estrutural gramatical que a gente está falando aqui. A gente está falando também de uma interpretação textual mais profunda. É necessário a gente entender a questão contextual para a gente saber como utilizar basicamente isso. Então, esse if aqui que eu coloquei, que está solitário aqui até agora, é justamente para vocês entenderem o seguinte: ele é a estrela desse assunto. Porque o if, se, ele vai ser o condicional supremo. Se eu disser a seguinte frase: se eu estudo, eu passo. Nossa, que coisa mais óbvia, né? E é exatamente isso. O conditional sentences são frases condicionais ou orações condicionais que vão te dar uma afirmação que vai ser uma condição que logo depois vai vir uma consequência baseada nessa condição, tá? Isso na parte mais básica. Se eu estudar, eu passo. Se eu estudo, eu passo. Se eu estudar mais, eu vou passar. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Se eu estudasse mais, eu passaria. Observem que todas essas coisas que eu acabei de falar aqui na língua portuguesa são praticamente frases muito parecidas, mas cada uma tem uma forma diferente de se expressar. E é isso que acontece aqui nos nossos conditional sentences, porque eu vou falar aqui desse rapazinho aqui, master, que é o if, mas em compensação, ele tem diversos outros tipos de condicionais utilizando o if, tá? E ainda tem um que nem sequer utiliza ele. Mas vamos chegar lá rapidinho. Para início de conversa, a gente tem basicamente vários tipos de condicionais, que são aqui eu coloquei no slide, types of conditionals. Hoje em dia, essa nomenclatura já não é mais dessa forma. No livrinho de vocês, para quem tem o livro por aí, ou quem não tem, a gente tem o seguinte. Lá ele coloca Type 1, Type 2, Type 3, Type 4. Só que hoje em dia, na nossa nomenclatura 2020, quando esse vídeo está sendo feito, todos esses quatro aqui são colocados de uma forma diferente. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Ou seja, 0, primeiro, segundo e terceiro condicional. Na língua inglesa eu tenho zero type, first conditional, second conditional e third conditional, ok? Mas vamos nos manter aqui ao tipo 1, 2, 3 e 4, que é o que tem aí básico no livrinho de vocês, e a gente segue nisso aí, ok? Então, o primeiro condicional aqui, a estrutura gramatical dele é essa. Eu tenho if mais uma parte da frase no presente simples, outra parte da frase no presente simples também. Esse tipo de condicional, ele é utilizado mais para coisas mais óbvias, tá? Como foi o exemplo que eu dei para vocês. Se eu estudo, eu passo. Ou seja, bem óbvio, né? Depois eu tenho, além do zero conditional, que eu vou falar de coisas óbvias e tudo mais, eu tenho aqui o meu first conditional, aqui, ou tipo 2, type 2, que eu tenho aqui. Vai ter o if, mais uma parte no simple present, e depois eu vou ter uma coisa idealizada no meu futuro.
eu vou utilizar quase a mesma frase de antes. Se eu estudar hoje, eu vou passar amanhã, no teste de amanhã. Ou seja, o que foi que eu adicionei aqui? Eu adicionei uma coisinha aqui do Simple Present, mas depois eu falei de algo no futuro, ok? Agora no meu Second Conditional, ou Type 3, tipo 3, eu tenho if, mais uma parte do Simple Past, e essa aqui é muito legal, mais outra parte do Present Conditional, ou seja, eu posso usar nesse caso um verbo modal, eu posso usar um presente contínuo condicional, tá? Mas nesse caso eu vou utilizar um exemplo com verbo modal para vocês, já no próximo slide, tá? E por último, e mais complicado, Jesus Cristo, olha só isso. Eu tenho o Third Conditional ou Type 4. Não estou dizendo que é uma coisa, eu não vou aprender nunca, mas ele é complicadinho sim. Afinal de contas, a gente está falando de um assunto gramatical que, dependendo da gramática que você for analisar aqui, é uma gramática assim de nível intermediário. Mas vamos seguir em frente, é assuntinho de vocês. Eu tenho if, sempre, mais o past perfect, ou seja, o passado perfeito, mais o perfect conditional ou o perfect continuous conditional. Olha só que coisa linda de se pronunciar, né? Eu tenho aqui o if, depois eu tenho o past perfect, depois eu tenho o perfect conditional, que é o que? O passado perfeito, o perfeito condicional. Ou seja, nesses dois belezuras que eu tenho aqui, a gente usa mais verbos modais que qualquer outra coisa, tá? Que é o second conditional e o third conditional, certo? Complicado demais? Não se preocupem, a gente vai melhorar essa situação aí, ok? Próximo slide. Vamos falar de cada um dos tipos e colocando cada um deles aqui nos seus respectivos verbozinhos, ok? Olha só o exemplo, meu Deus. O tipo 1 é o tipo óbvio, tá? Fez isso, vai acontecer isso. Fez isso, vai acontecer isso. Se você não fez isso, não vai acontecer isso. Ou seja, o tipo 1, ele vai falar de assuntos óbvios, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui sem óbvio, né? As coisas mais óbvias vão ser faladas por ele. Ou seja, if I go there, I call you. Ou seja, se eu for lá, te ligo ou chamo você, como está aqui na tradução que eu coloquei entre parênteses. Olha o outro. If he calls, she gets happy. Se ele liga, ela fica feliz. Ou seja, coisas que são óbvias de se falar, tá? Lembrando, simple present aqui, simple present aqui, simple present aqui, simple present também aqui, tá? É o mais simples de todos. Conforme for passando, vai ficando uma complicada. Depois o tipo 2, ou o meu aqui o first conditional, né? O primeiro condicional, que é o que é chamado hoje em dia, eu tenho if she arrives on time, we will go to the party. O que foi que eu disse naquela explicação? Aqui a gente vai ter uma parte da frase no presente simples, ou seja, no simple present, que é o que está aqui no simple present, e a outra parte da frase aqui vai estar no simple future. Ou seja, uma coisa que aconteceu aqui no presente, que teve sua consequência lá no futuro. Esse é o first conditional, ou seja, o primeiro condicional, ou seja, o condicional tipo 2. Chama de qualquer um dos três que você quiser aí. Se ela chegar a tempo, nós vamos à festa, tá? Então, aqui eu tenho algo que aconteceu no presente que, dependendo do que acontecer, vai ter sua consequência aqui no futuro. Presente, futuro. Ok? Agora o type 3, que no caso aqui vai ser o second conditional. Aí o caldo vai engrossando, vai ficando uma complicaçãozinha a mais, mas nada de para dar dor de cabeça. Eu tenho aqui if I had money, I would travel around the world. Observem que aqui eu tenho uma frase que está no simple past, ou seja, o passado simples, e a outra frase que eu tenho aqui, ela está utilizando o verbo modal would. Ou seja, eu tenho um modal verb aqui modificando
o sentido da minha frase. Então, passado simples mais um verbo modal, professor? Geralmente sim, nesse type 3. Geralmente o would vai ser sempre utilizado nesse tipo de frase, tá? Do condicional número 3 ou second conditional. No caso aqui eu tenho: se eu tivesse dinheiro, viajaria pelo mundo. Ou seja, tudo numa questão de suposição. Se tivesse, viajaria. Então, o tipo 3, ele é mais uma questão de idealização. Eu vou idealizar, basicamente. Eu vou ter uma ideia do que pode acontecer, mas é algo que não dá, né? Eu não tenho dinheiro, ou seja, vai ser uma pessoa sonhando, uma pessoa idealizando, tá? Então, second conditional vai ser mais aquela questão de idealização da pessoa que está falando dentro de uma frase. Agora vem o type 4, meu favorito, o mais lindo, o mais poético, o mais belo de todos. Por quê? Porque geralmente esse tipo de condicional, além dele ser utilizado no passado, ele tem uma mistura do passado perfeito com o condicional de would, junto com o próprio passado. Ou seja, ele tem uma mistura mais gramatical do que todos os outros. Ele mistura praticamente 4 tipos de conjugações verbais, que é o third conditional ou tipo 4. O que acontece aqui, ó? If no início, como sempre. We had studied. Olha só, o had, que é o passado simples, mais outro verbozinho no passado. Quando isso aqui acontece, gente, a gente tem o chamado past perfect, que é o passado perfeito. Se você não está familiarizado com esses termos de passado perfeito, de passado simples e outras coisas assim, eu aconselho vocês a assistir algumas videoaulas sobre isso, tá? Já estou preparando um material sobre isso, mas é coisinha que já era para vocês terem visto, não é? Assuntozinho intermediário de segunda série isso aqui. Então, desses conditionals aqui, eu vou adicionar o que? O would. Esse would have, essa inicialzinha colocada aqui, eu tenho a utilização de um verbo modal, tá? Mais a utilização de um have, que só por ele estar aqui, eu já tenho um simple past junto. Ou seja, observe a mistureba que eu tenho aqui. Past perfect, verbo modal, simple past, que é o que eu tenho aqui no past também. Ou seja, eu tenho 3 tipos de modificações verbais em uma só frase. Ou seja, aqui eu tenho o tipo 4 ou o third conditional, basicamente uma idealização possível. Ou seja, eu tenho um ideal possível, tá? E isso acontece basicamente por quê? Por que esse ideal ou possível acontece? Porque eu tenho uma mistura completa de alguns elementos gramaticais que facilitam esse tipo de utilização. Olha só como é que fica em português. Se tivéssemos estudado, teríamos passado na prova. Então, esse tipo de assunto aqui na língua inglesa, ele é mais uma questão de análise de contexto do que de você saber utilizar gramaticalmente certinho os elementos gramaticais nos seus devidos lugares. Tá? Então é bom vocês terem uma interpretação textual, uma condição gramatical melhor em relação a isso. Agora vamos pro tada, surprise. Eu tenho conditional sem if. Sério, really. Sério. Existem alguns condicionais que a gente usa sem o uso do if. Apesar do if ser algo super universal, dependendo do contexto, que é isso que a gente está analisando, eu vou ter determinados conditionals sem o if. Por exemplo, eu tenho aqui o when, quando. Olha só o exemplo que eu tenho aqui. O when, quando, eu vou utilizar quando eu tenho um presente simples em relação ao if. Ou seja, eu utilizo mais ele no meu first conditional. Ou seja, o conditional número 1, tá? Que no caso aqui é o type 1, ok? Que a gente chama de zero type, tá? Então, olha só o exemplo. When I go to Brazil, I visit my relatives.
Quando eu vou para o Brasil, visito os meus parentes. Então aqui observe o simple present, óbvio do óbvio, né? Precisei utilizar o if? Não, eu utilizei o when aqui. Mas deixa de ser uma condicional? Não deixa de ser uma condicional, tá? Ou seja, surprise, como eu falei para vocês, tá? Vamos pro unless, que significa menos que. Olha só o que eu tenho. I wouldn't drink that juice unless I was really thirsty. Eu não beberia esse suco a menos que eu estivesse muita sede. Então, isso aqui acontece, tá? O unless, geralmente ele é utilizado nas questões do type 2, que é o quê? É aquela questão mais da idealização e tudo mais, certo? Aqui, como eu falei para vocês, são os conditionals sem if. É necessário aprender tudo isso, professor, esse aqui? Não. Mantenham o foco lá no if, tá? Mas não significa que isso aqui não seja importante também. Outros exemplos, eu tenho provided, que é o contanto que. Olha só como ele é usado. Studying math is easy, providing that you have a good teacher. Estudar matemática é fácil, contanto que você tenha um bom professor. Ou seja, ele dá uma afirmação aqui, e logo depois que ele dá essa afirmação, ele coloca já do outro, não contanto que, aí coloca uma outra afirmação quase contrária à parte fácil. Isso acontece bastante quando eu tenho o meu type 3, certo? Que eu substituo o if, nesse caso, com ele. O outro eu tenho as long as, desde que. As long as you gave him food, he would be calm. Contanto que você dê comida para ele, ou desde que você dê comida para ele, ele estará calmo. Olha só o uso do would aqui. O would ele é utilizado mais o quê? Também no type 3. Ok? Ah, os dois podem ser utilizados? Os dois podem ser utilizados. Se eu quisesse colocar o provided as you gave him food, também estava certinho. Tá? Como eu disse, isso aqui são só algumas exceções à regrinha. No próximo eu tenho suppose, que é supondo que. Suppose there are no tickets available anymore. Aqui eu vou ter sempre uma suposição, ou seja, uma idealização. Eu posso utilizar esse aqui também no meu type 2, certo? Depois eu tenho in case, o caso de, né? I will buy an umbrella in case it rains. Olha o in case aqui. Eu comprarei uma umbrella para o caso de chover. Umbrella é o guarda-chuva, tá? Então, isso aqui também pode ser um forte candidato ao Type 3. Dependendo de como a frase for criada, também pode ser um Type 4. Ok? Acompanhando direitinho. Se não estão acompanhando, podem voltar o vídeo aí na tranquilidade, beleza? E, oh my god, unfortunately, it's over. Então, gente, esses aqui foram os nossos conditionals, tá? Espero que vocês tenham entendido tranquilamente. Como eu disse, é mais uma questão de contexto do que uma questão de gramática. Você vai saber como aplicar corretamente cada um deles se você tiver a ideia correta de vocabulário, se você souber aplicar direitinho a questão do present perfect e dos demais, tá? E souber colocar perfeitamente cada um deles nos seus devidos lugares. Ok? So, stay strong, study hard. That's it.